Nós vamos passear em alguns textos, por isso eu não pedi para que você aprecie nenhum texto específico, mas eu quero conversar com você. É um assunto que é um mal hoje, é um dos males do século XXI. Isso atinge desde um adolescente até a pessoa mais idosa, a ansiedade. Algumas pessoas têm sempre lidado com isso. A ansiedade, ela vai e vem na nossa vida. Há uma ansiedade que é normal e há uma ansiedade que não é normal, que ela é uma doença. Então, de forma rápida, eu vou tentar aqui explicar para vocês. Eu dei o título de Lidando com a Ansiedade, porque você precisa realmente lidar com ela ou libertando-se dela. Porque você pode chegar num estágio onde a ansiedade já não lhe cause mais mal algum, porque você adquiriu habilidades, capacidades espirituais para vencê-la. Tá bom? Então, psicologicamente, como é que a gente define ansiedade? É o estado caracterizado por um sentimento de insegurança. O que é ansiedade? É um estado emocional dentro da gente. Qual é a característica desse estado? Um sentimento, uma sensação de insegurança. Eu não me sinto seguro. Eu não me sinto confortável com essa circunstância. Para os especialistas, portanto, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos clínicos da área da mente, há dois tipos de ansiedade. A normal e a doentia. Vamos pensar primeiro no que as pessoas do lado de fora pensam, e a gente traz aqui para dentro do reino de Deus, como é que Deus vê, como é que a Escritura e Jesus tratam a ansiedade. Tá? Vamos primeiro ver como é que o mundo percebe a ansiedade. Não é? E a gente usa também essas nomenclaturas e essas maneiras de compreender as coisas. A ansiedade normal é um estado de alerta. A ansiedade normal, ela é boa, porque ela é um estado de alerta, ela é um sinal de alerta, ela nos adverte sobre perigos iminentes, né? E capacita o indivíduo a tomar medidas para enfrentar as ameaças. Então, a ansiedade normal, ela é boa, ela resguarda, ela preserva a sua vida, ela acende a luzinha dentro de você, para que você tome uma medida, uma ação rápida para enfrentar uma possível ameaça. Ela é boa. Quando a ansiedade ela é uma doença, quando esse estado normal, ele agora passa a ser esse estado de alerta, esse estado de incômodo, esse estado de preocupação, se torna agora prolongado. Ele fica por muito mais tempo. E aí, ele vai causar um contínuo desconforto na pessoa. E o desconforto pode ser tanto emocional como físico. Uma pessoa ansiosa, todo mundo sabe e percebe uma pessoa ansiedosa. O joelho move demais, é ou não é? O pé não para de tremer, né? Tem aquele tique nervoso. Uma pessoa ansiosa anda para lá e para cá, numa sala de aula não consegue ficar focado, e anda e move, mexe, move, olha para um lado, olha para cima, olha para baixo, põe a mão debaixo da carteira e faz não sei o quê, e passa páginas aleatórias do livro. A pessoa está ansiosa. E aí, os ansiosos mais sofisticados são os assaltantes de geladeira. São aquelas pessoas que não param de comer, inclusive durante a madrugada. Toda vez que levanta, que acorda, até mesmo para fazer uma necessidade, dá uma olhadinha na geladeira ou belisca alguma coisa, porque pensa que está com fome. Na realidade, você não deveria comer após as 9. Então, se você faz isso, normalmente nós estamos com um péssimo hábito ou um hábito de ansiedade. Então, a doença, a ansiedade que é doença, é esse estado emocional de desconforto, uma preocupação sem sentido.
mas aquilo não sai da cabeça da gente, aquilo não deixa a gente em paz, e continua dia após dia, dia após dia, semana após semana, e não passa. A gente está bem. Se você observar as circunstâncias ao seu redor, você não está passando fome, não está com doenças, não está diagnosticado com alguma coisa grave, você tem alimento, você tem cama, você tem internet, você tem celular, tem comida, tem roupa para vestir, você está indo bem, você observa as coisas tecnicamente ao seu redor, não há motivos para a preocupação, mas a preocupação não abandona você. Isto é ansiedade. Então, emocionalmente falando, a ansiedade é uma angústia. Diga angústia. Ela é uma incerteza aflitiva. Todos nós temos incertezas, nós não sabemos o amanhã, nós só temos o hoje, vivemos o agora. Eu tenho refletido muito nessa história, porque eu também falei muito sobre nós vivemos o agora, nós só temos o agora, nós não podemos viajar ao passado e nós não podemos ir ao futuro, mas eu estou pensando se em Deus isso é um fato, se em Cristo, e se isso é uma realidade. E eu tenho descoberto, hoje eu comecei a ter uns insights, eu disse, quer saber de uma? Isso não é verdade. Porque eu vivi o passado. Eu posso não retornar a ele, mas o meu passado é meu, não é de outro. E eu tenho futuro. Por que eu tenho futuro? Tanto porque Deus me promete futuro, como eu sei que o futuro vai acontecer. Por quê? Ontem, entre aspas, eu tinha 20 anos. Eu não sabia que eu chegaria aos 52, mas eu cheguei aos 52, aos 20 anos, mesmo que eu não soubesse que eu tinha futuro, eu tinha um futuro. Então o futuro também eu tenho, assim como eu tenho o passado, eu também tenho o presente. É claro que eu vivo na consciência do presente. Eu só tenho um presente no que diz respeito da minha consciência. Eu só sei que estou aqui agora, mas eu vivi o passado e eu me lembro dele. E lá no passado, ainda que eu não pensasse que teria um futuro, eu estou aqui hoje. Então eu tive um futuro, como eu sei que eu estarei aqui amanhã. E mesmo que eu não viva neste corpo por muito tempo, eu sei que eu tenho um futuro já pré-determinado e programado por Deus, porque eu passarei deste corpo físico para um plano de existência eterna. Então eu sou uma pessoa que também estou no passado, no presente e tenho um futuro. Eu não só tenho um agora, eu tenho uma vida inteira, e a minha vida não é só o agora, a minha vida é o acúmulo do meu passado, do meu agora e do meu futuro, porque eu tenho promessas para mim. Eu tenho coisas que eu quero viver. Hoje eu estava orando ao Senhor, falei inclusive na aula dos pastores, não sei se falei na aula dos pastores, ou estava orando antes da aula aos pastores que eu gravei. E eu estava orando ao Senhor hoje, dizendo assim: Senhor, eu não tenho a morte. Eu tenho medo de um tipo de morte. Isso é ansiedade, o medo da morte. Eu disse para Deus: eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte que não me levará à eternidade com Deus. Eu tenho medo da morte que me leva ao inferno. Dessa eu tenho receio. Essa eu não quero. Mas ainda que eu não tema a morte, todas as minhas células gritam dentro de mim que eu fui programado para viver. E eu quero viver e não morrer. E se eu quero viver e não morrer, ainda que eu não tenha medo da morte, eu sei que a minha vida não está circunscrita, resumida, presa no momento, no agora. A minha vida é muito mais que isso. Amém? Amém. Por isso eu preciso me livrar da ansiedade.
porque a ansiedade vai criar esse tipo de circunstância. Ora, já sabemos como os médicos pensam sobre a ansiedade. Mas o que a Escritura, o que Deus, o que o nosso livro sagrado, que Deus fez com que fosse registrado para nós, as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, as palavras dos homens de Deus, os pensamentos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Aqui há fala de anjos nessa Escritura, aqui tem linguagem do próprio diabo. Foi registrado o que ele falou, qual era a sua intenção. Nenhum de nós será pego de surpresa, porque o que é mais importante, não é tudo, mas o que é mais importante está registrado aqui. Não é tudo, não é cada detalhe, não é se você vai tomar Coca-Cola, Fanta ou Pepsi. Essa é a tua escolha. A escolha boa é não tomar. Mas essa não é, a escolha é sua. Mas na Escritura, eu não gosto de chamar de Bíblia, na Escritura está aquilo que é mais importante, aquilo que Deus pensa a teu respeito, o que Ele espera de você. Por isso, cristãos, diga eu sou cristão. Mulher cristã, né? Diga eu sou cristão. Deus espera que você leia, estude esses livros. Não é um livro, são 66 porções. É uma coleção, para que você compreenda o que Deus pensa a teu respeito. E quanto mais você sabe o que Deus pensa a teu respeito, melhor a tua vida é. O mundo, o sistema, pode até criar circunstâncias para tentar destruir a tua vida. Em alguns casos eles podem até conseguir, mas a nossa vida não está resumida apenas a esse corpo. Então, se o mundo insistir, se o sistema insistir em tentar eliminar a nossa vida, nós não somos infelizes, porque sabemos que teremos uma vida muito melhor no porvir. Então o homem, o mundo não pode fazer nada conosco, porque o que é mais importante está guardado em nós. Nós temos a vida de Deus. Ok? Como a Escritura vê a ansiedade? Todas as vezes que as expressões angústia, aflição, busca por alívio, todas as vezes que essas expressões aparecem na Bíblia, elas têm normalmente 4 significados. Um lugar estreitado. Ansiedade para a Bíblia é alguém que está tentando passar num lugar estreito. É uma figura. Ansiedade na Bíblia é como uma compressão. Compressão é quando você aperta na mão, faz força com a mão. Você comprime para que o sangue não saia, ou você aperta o papel e o amassa. Isso é compressão. A Escritura diz que a ansiedade é isso. Ela comprime a pessoa. A Escritura também diz que a ansiedade é como ser apertado num lugar estreito. Ora, se é um lugar estreito e se é uma compressão, ansiedade também é as duas coisas juntas. Tentar apertar você num lugar estreito, para que você não consiga passar. Essa é a sensação da ansiedade. E por último, a ansiedade é como estar em aperto. E qual é a ideia do aperto? Não é com a mão. A ideia do aperto é quando 2 pessoas ou 4 pessoas começam a pressionar os teus lados, para que você não tenha espaço para andar. E aquilo te incomoda demais, porque você não consegue se movimentar. A Escritura diz que essas são as sensações da ansiedade. Você já sentiu alguma coisa assim alguma vez? Você já sentiu ansiedade? O que é que a ansiedade causa nas pessoas? Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, diz que a ansiedade provoca abatimento, abate, derruba a pessoa, emocionalmente, não é fisicamente, emocionalmente, joga ela para baixo.
Provérbios 12, 25 diz: ansiedade no coração pode abater alguém. Nova Almeida atualizada é a expressão que eu estou usando. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade no coração pode abater alguém. A ansiedade abate, derruba, a pessoa fica sem reações, ela se prostra. As pessoas estão chamando, o amigo está chamando, o outro colega está chamando, vamos, não, hoje não. Não sei se quero ir. Quero, mas não estou com vontade, não sei se vou. Eu estou tão cansado. De que se você não faz muita coisa? De que se o que você só faz é um trabalho? E você não trabalha 24 horas por dia. Você está cansado de quê? Às vezes é a depressão abatendo a pessoa. Segundo lugar, em Isaías 8, no versículo 22, Deus libera uma palavra de juízo contra Jerusalém, no capítulo 8. E no meio desta palavra de juízo contra Jerusalém, Isaías 8, 22, o Senhor diz assim: olharão para a terra. Eu já vou te dizer o que é que a ansiedade provoca. Olharão para a terra, e eis ali a angústia, que é a aflição, que é, né? Escuridão, e olha a expressão que a Nova Almeida atualizada traz, e sombras de ansiedade. Sombras de ansiedade. E serão lançados em densas trevas. Quando a pessoa está nesse processo de ansiedade, ela não vê claramente as coisas, ela não enxerga saídas, ela não vê as soluções, a porta está diante dela, ela não consegue enxergar. E Deus diz: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. São essa escuridão mental, essa escuridão emocional, é esta obscuridade que se abate na pessoa, no coração da pessoa, é tão forte quando ela está ansiosa, que ela não consegue ver as saídas, ela não enxerga claramente as coisas. Você já passou por isso? Talvez os mais novinhos não. Talvez os mais novinhos tenham um tipo de ansiedade. Ansiedade por fome, ansiedade por o presente não chegar, não ter o dinheiro para comprar tal coisa, ansiedade porque a outra pessoa que você passou a gostar não está sendo correspondido, ansiedade porque você enviou uma mensagem e a pessoa levou 3 minutos para responder. Ansiedade porque alguém mandou um áudio de 3 minutos e você diz: não é possível, isso não é um áudio, isso é uma carta longa, isso é um podcast, isso não é uma mensagem. 3 minutos, eu vou colocar velocidade e você não entende muito, mas você acha que entende. Talvez a ansiedade dos mais novinhos sejam ansiedades tecnológicas, sejam ansiedades relacionais, de relacionamentos, sejam ansiedades na relação com os pais, às vezes conturbada, vai gerar um tipo de ansiedade. Os mais velhos já passaram por isso. Se o irmão não falar com uma pessoa mais velha, ele fala assim: não vou falar comigo não. Eu quero ver, irmão. É assim mesmo. Você nem liga mais. Mas a ansiedade dos mais velhos é outra. As demandas da vida de uma pessoa mais velha, casada, com filhos ou netos, com trabalho, proximidade da aposentadoria, uma enfermidade grave que precisa tratar, coisas assim, uma cirurgia que precisa ser feita, a ansiedade é outra. Mas todos nós passamos por algum nível de ansiedade. Terceiro lugar, a ansiedade traz uma sensação de limitação. Se lá no primeiro ela traz abatimento, em segundo ela faz com que a gente não veja claramente as saídas, as coisas. Em terceiro lugar, a ansiedade traz uma sensação de limitação.
o texto que nós vamos ler em Ezequiel 4,16 também é uma sentença e um juízo de Deus para a nação que tinha pecado, que tinha se afastado de Deus, que tinha pisado na jaca, que tinha escorregado na banana, que tinha viajado na maionese, que tinha realmente feito muita coisa que Deus não gostou. E aí Deus julga a nação no meio da sentença, lá no meio. Ezequiel 4,16. E disse mais: filho do homem, olha só que interessante, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa, esse texto aqui tem uns 2.500 anos. 2.600. Preste atenção. Deus está dizendo para a nação que eles iam comer comida por quilo, não vendendo por unidade. Para você que compra pão por quilo, mais nove, nunca comprou produto em feira na unidade, não entende o que isso significa. Para algumas pessoas, ir na feira ou ir no mercado e não ver o peso é estranho, porque nunca viu compra na unidade. Eu e o pastor Joel e o pastor Eliseu, aí algumas diaconisas como Francisquinha, Nazaré, bem mais velhinhos, somos de uma época que nós comprávamos papel higiênico, um rolo embrulhado no papel. Você podia comprar uma unidade de papel higiênico se você quisesse. Você podia comprar uma unidade de aspirina se você quisesse. Não te vendia uma cartela ou uma caixa. Eles cortavam e vendiam uma unidade. Porque vendia. Porque todo mundo comprava. Então, para você que está acostumado a comprar em grande quantidade, uma caixa, um pacote, ou as coisas no peso, você não acha isso estranho, mas Deus está dizendo que isso é um sinal de que Ele está julgando a terra. Comprar por peso e não por unidade. E aí Ele diz assim: você vai comer o pão por peso, mas com ansiedade, porque você não sabe o que te espera. Porque amanhã pode custar mais. Porque amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, o preço pode ser maior. Você nunca sabe quanto custará as coisas na semana que vem, porque elas podem ser mais caras. Porque esta é a sentença de Deus. E nós estamos falando de um evento dramático há mais de 2000 anos. Há mais de 25 séculos, talvez. E Ele está dizendo: vão comer o pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida. A água não é medida? A água não é medida? Sim ou não? Você compra a garrafinha. Quanto é que vem na garrafinha? 400. Tem de 500, tem de 1,5, tem de 2. A sua água tem um relógio na casa onde você está, porque a sua água é medida. Isso está lá no passado, e nós estamos vivendo isso hoje, com uma tremenda normalidade. Vocês vão beber a água por medida, e ainda vai dizer assim, e com espanto. Ansiedade. Tem essa sensação: ora, queridos, se eu não pagar a conta de água, corta. Significa que eu não terei acesso à água, a não ser que eu esteja disposto a pagar por ela.
Isso significa que se eu não tiver os ingredientes para fazer o pão, eu terei que comprar o pão pronto por peso na padaria. E se eu não tiver o dinheiro, eu vou morrer de fome, eu não vou comer pão, eu não vou me alimentar. O que significa que Deus está dizendo, há momentos, há circunstâncias na vida, que a sociedade está vivendo essas crises e esses dramas. Às vezes vai, às vezes vem, às vezes vai, às vezes vem. São eventos cíclicos da nossa história. As crises sempre voltam. Às vezes nós achamos que por o fato de ter passado por uma crise, em 2008, por exemplo, a crise financeira, a bolha, que estourou, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, criou uma crise global, os bancos faliram, uma série de coisas, a gente recebe uma crise e depois parece que esquece, como se isso não fosse acontecer de novo, e aí veio a pandemia. E ninguém imaginou que haveria uma pandemia, porque a última pandemia foi em 1906, 1907. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Ninguém estava preparado para as crises, porque às vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos de nos preparar. E aí, quando entramos nessas crises que acontecem no mundo, nós entramos em ansiedade nelas, com ansiedade nelas, porque nós não sabemos o que nos espera. Por incrível que pareça, a ansiedade faz com que a gente esqueça, inclusive, do que Deus nos prometeu. A ansiedade faz com que a gente pense que aquilo que está escrito aqui não vale mais. A ansiedade faz com que a gente imagine, para que orar? A ansiedade faz com que a gente se afaste com a mente no problema e não na solução. A ansiedade faz com que a gente se afaste do que pode solucionar o problema, e é Deus. E na ansiedade parece que a gente não pensa em Deus. Agora, para encerrar, eu tenho o número 4. A ansiedade gera esquecimento das prioridades. Se você lembra, todo brasileiro conhece esse texto de Lucas 10, do versículo 40 a 42. Jesus foi visitar a casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lembra? Está todo mundo lá, aquela turma toda. A Marta está desesperada porque a casa encheu de gente. Tem que arrumar talher, tem que arrumar comida, tem que fazer pão, tem que fazer não sei o que, tem que varrer ali, tem que dar conta de tudo. E a irmã Maria, ao invés de ajudar ela, ficou sentada ouvindo Jesus. Aí ela diz, mas Senhor, ajuda aí, Jesus. Não está vendo que eu estou aqui atarefado? Lucas 10, não vou ler o texto que é grande. Lucas 10, 40, 42. O senhor não está vendo que eu estou aqui ocupada com muitos serviços? E aí o senhor não importa pelo fato de que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Quantas vezes a gente não reclama de estar sozinho fazendo as coisas e que ninguém ajuda? O senhor não acha, não se importa pelo fato de minha irmã ter me deixado aqui, eu fique sozinha para servir? Diga aí que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você conhece a pessoa que está do seu lado? Diz o nome dela 2 vezes aí, né? Tipo Nazaré, Nazaré, né? Valéria, Valéria, Dani, Dani, Kelter, nome tudo, está me entendendo? Olha, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Inquietação aqui é ansiedade, né? Inquieta e preocupada, as 2 coisas são ansiedade. Com muitas coisas, mas apenas uma. A prioridade é necessária. E Maria escolheu esta necessidade. Maria estabeleceu uma prioridade. Quer saber de uma? Depois que a visita foi embora, eu arrumo a casa. Porque agora não dá. Depois que a turma sair daqui, eu me preocupo com a bagunça que ficou. Mas agora eu preciso ouvir Ele que está aqui. Eu preciso dar atenção a Jesus. Eu preciso ouvir o que Ele tem para me dizer. E isso é mais importante do que ficar fazendo um cafezinho e bem preocupado com água e ver se o banheiro tem papel higiênico ou não.
a gente faz o contrário. Chegou alguém na porta, misericórdia. Quem é? Fulano. Parece um The Flash, tentando jogar tudo pelos cantos para aparentar que a casa está arrumadinha, mas não está arrumadinha. Deixa isso para lá. A ansiedade, ela cria o esquecimento de prioridades. A gente não consegue focar na coisa mais importante. O mais importante não é a tua ansiedade. O mais importante é o que você precisa fazer. Está entendendo? Os mais novos ou os mais velhos? O mais importante não é a tua ansiedade. O mais importante é o que você tem que fazer. Tudo bem? E agora, claro, o que é que a palavra do Senhor fala ou nos mostra fazer com a ansiedade? 3 coisas. O que é que a palavra de Deus diz para eu fazer com a ansiedade quando ela vier? Porque ela vem. O que eu faço quando ela vem? Já sei como ela vem. Já sei que ela está presente. Já sei que ela tem uma acessibilidade facílima ao meu coração. Eu já sei que ela tem porta aberta. Eu não consigo às vezes fechar a porta para ela. Ela entrou. Ela entra com uma janelinha, uma fresta aberta. Quando eu menos imaginei, a ansiedade está lá jantando comigo, tomando café, ouvindo música comigo. Se eu não consigo impedir que a ansiedade chegue, o que eu faço com ela? Primeiro, você tem que colocar o teu coração em outro lugar. Esse é o maior segredo. Claro que todos os 3 são extremamente importantes, mas para mim, esse é o maior segredo. Quando a ansiedade vem, você coloca o coração em outro lugar, desvia a mente. Ela está te trazendo aquele tipo de preocupação, você muda a mente. O texto é enorme. Lucas 12, de 22 a 34. Mas o resumo, a síntese é mais ou menos assim. Jesus vai dizer: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Eu usei o Lucas 12, 22 a 34. Por que vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Deus não sabe que vocês precisam dessas coisas todas? Olhem para as plantas. Você consegue fazer com que uma planta, a beleza de uma flor, de uma rosa, de um lilás, de uma margarida, de uma orquídea, olha a beleza de todas as flores. Você já teve a curiosidade de colocar no seu computador, no seu buscador, ao invés de buscar bobagens, você já colocou assim, flores do mundo, e clique em imagens, para você ver o tamanho da beleza e das flores raras que existem no mundo, do tamanho das cores. Nós não conseguimos reproduzir a cor, nós não temos tecnologia para reproduzir realmente aquelas cores vivas que aquelas flores mostram. Nós estamos tentando, mas não é possível. A beleza, Jesus vai dizer: olha, você não está vendo as flores, vocês não estão vendo os passarinhos. Gente, você já viu o pombo tocar a campainha da sua casa, ou bater palma na sua porta dizendo: moço, tem um miojo aí? Hoje alguém me pediu um miojo. Eu disse: miojo? Hoje foi uma raridade, porque eu nunca tinha ouvido alguém me pedir miojo. E a pessoa falou assim: moço, eu não estou te ouvindo direito, fala mais alto, meu filho. Eu estava no banho. E ele disse assim: olha, o senhor tem um miojo? Foi tão específico que eu falei: peraí, deixa eu ver. Aí eu fui, coitada da Manu, porque o último miojo desapareceu. Eu disse: para a sua sorte, tem um último miojo aqui. E eu entreguei o saquinho para ele. Obrigado. Mas você já viu um pombo bater na sua porta pedindo alguma coisa para comer? Uma andorinha, um pintacil, um canário, um papagaio, periquito. Na nossa região tem um monte desse negócio aqui.
Como é que chama isso? Hã? Olha o nome que os paulistas dão, maritaca. Maritaca, um monte de maritaca, na casa de manhã, acordando você de manhã. Está te pedindo café da manhã? Não, sabe por quê? Porque eles têm sustento. E quem cuida do sustento deles é Deus. E Jesus vai dizer: você está preocupado com o quê? São as pessoas que não conhecem a Deus que ficam preocupadas com isso, ficam com ansiedade. Para que vocês têm essa ansiedade? E aí ele vai encerrando, versículo 31, busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Você tem uma promessa de suprimento da parte de Deus. Você não precisa ficar preocupado com o pão amanhã de manhã, porque por mais caro ou pelo peso que seja, ainda que Deus esteja julgando a sociedade, os filhos e as filhas de Deus são supridos. Porque o povo do Senhor, quando as pragas estavam caindo no Egito, escuridão num canto, meteoro do outro lado, doenças em todo mundo, quando as pessoas olhavam para Gozem, para a terra onde estava o povo de Israel, estava todo mundo bem, as criancinhas brincando na rua, o povo cantando, dançando, comendo e bebendo, e nenhuma praga aconteceu com eles. Porque enquanto Deus estava julgando o Egito, Deus estava protegendo o seu povo simultaneamente. Deus pode amanhã começar, aliás, Deus já começou a julgar no Brasil. Deus pode começar a julgar no mundo amanhã. A grande tribulação poderia começar de surpresa se a gente ser arrebatado amanhã de manhã. E o que importa, nós seríamos protegidos mesmo assim. Apareceu o anticristo 666, mandando todo mundo, colocando chip na cabeça, na mão, não sei o que, parará, marcando as pessoas todas. E o que importa se o anticristo começar a reinar hoje à noite? Não temos preocupação com isso, porque o Senhor nos protegerá de tudo isso. Glória a Deus. Creia. Eu não vou viver na ansiedade da iminência do anticristo, porque eu creio no Cristo que me salvou. Amém? Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a visão. A ansiedade vem e te diz um relatório, você olha para o relatório de Deus. Graças a Deus. A ansiedade vem e te dá uma sentença, você se lembra do que Deus falou. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Graças a Deus. Deixe-me lhe dar um grande segredo da fé. Hoje eu tenho que encerrar, para ir embora cedinho. Deixe-me lhe dar um grande mistério e segredo da fé. Isso aqui eu não podia deixar nem gravar, mas deixa gravar. O grande segredo da fé. Você não pode orar a oração da fé baseado em algo que Deus nunca disse. Vou te explicar de outra forma. Você só pode fazer a oração da fé, e a oração da fé só será respondida por Deus se você fizer a oração baseada numa promessa que Deus fez. Você nunca pode orar a Deus e falar para Deus palavras que Deus nunca disse. Todas as vezes que você faz uma oração da fé, precisa esta oração da fé estar fundamentada numa promessa ou numa palavra que Deus falou. Aí, minha irmã, quando você orar a oração da fé, baseado numa promessa que Deus disse, não há como Deus não responder. Glória a Jesus. Pronto, já revelei um negócio aqui que é para curso. Graças te dou. Bom, então você muda a direção da sua mente. Muda a mente, põe a mente em outro lugar. Entendeu? Nicole. Minha sobrinha também. Entendeu, Nicole? Entendeu, gente? Põe a sua mente em outro lugar. A sentença, o diagnóstico, a palavra, o jornal. Por isso que eu não assisto jornal. Tenho 15 anos. Eu não vejo noticiário. Não tenho ideia do que é dito. Não me interessa. Eu não vejo noticiário. Às vezes os irmãos me perguntam: você ouviu tal coisa que aconteceu? Não sei, não vi, não sei.
e não vou ver. Não me importa, porque eu não estou focado no que o mundo vive dizendo para me trazer ansiedade. Eu preciso focar no que Deus diz para mim. Amém. Glória a Deus. Nós tínhamos uma reunião com os homens aqui, no outro tempo, e eu disse para os homens que toda vez que eu assistia a um certo programa, eu ficava com mais raiva da sociedade. Eu disse assim, pastor Joel e os homens que a gente tinha reunião, eu falei assim, olha, eu estou ficando zangado, irritado. Eu estou querendo agora que as pessoas morram, eu estou querendo que esse cara morra. E eu disse assim, eu não era assim. Sabe por quê? Porque eu passei a assistir o Cidade Alerta. E eu disse assim, ó Joel, eu passei a assistir um negócio e fiz uma experiência. Gente, eu fiquei ruim. Eu fiquei com vontade de que alguém morresse, por fazer mal ao outro. E eu disse para os homens, eu falei assim, olha, fiz uma péssima experiência, não gostei, estou desligando. Porque eu não volto a assistir mais. Porque eu já estava começando a ficar ruim. Dentro de mim já estava começando a se acostumar com o mal. E tentar agora dar sentenças ruins e malignas contra as pessoas. E nós não temos esse papel. Então eu disse, não assisto mais. Por que eu não assisto? Não assisto nada, nem novela, nem nada. A novela, a última que assisti foi em 1987. 1987, a última novela que eu assisti. Eu era adolescente. Quando eu disse, isso tem nada a ver comigo, nem cristão eu era. Não é minha realidade. Está me ensinando o quê? Nada. Em 1997 eu tinha 16, em 87 eu tinha 16 anos. 16 anos. Aquele ano foi o último ano em que eu coloquei os olhos em uma novela. Por quê? Porque eu não quero que o mundo me diga o que eu tenho que pensar. Amém. Como eu não quero que os chatos de plantão fiquem dizendo o que é que a gente tem que ficar falando, querendo mudar nossa linguagem. Tem gente agora, essa semana, saiu dizendo que tem que reescrever a Bíblia, não foi? Não, tem que reescrever, que tem uns textos aí que não tem nada a ver. Quem é você? Alô? Quem é você? Quem é você? Na fila do pão, para reescrever a Bíblia. Alô? Deve ser. Número 2, o que é que a gente faz na ansiedade? Primeiro, você já sabe, muda a visão, muda o olhar, foca em outra coisa, muda o foco, certo? Segundo, o óbvio, ore. Oração é um negócio fantástico. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, porque o problema é aqui, é a cabeça. Guardará o coração e a mente, porque a mente é que opera na ansiedade. A ansiedade trabalha na nossa mente. E aí guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Seremos guardados, preservados da ansiedade quando oramos. Devemos usar, como eu falei para os pastores hoje na gravação que eu fiz para eles, da aula, a oração, como dizia Charles Spurgeon, devemos usar a oração ao máximo. Devemos usar a oração ao máximo. Ele conta uma experiência de um grande, famosíssimo pastor de um tempo atrás, do século XIX, e inclusive eu tenho textos traduzidos desse pastor, desse sobrenome muito importante, que se tornou um pastor jovem de uma congregação na Inglaterra. E as pessoas convidaram para que ele fosse um pastor ali, pastor jovem, vigor novo, a igreja crescendo, aquela coisa toda, mensagens maravilhosas. Eu contei isso para os pastores hoje. Mensagens maravilhosas e tudo.
excelente doutrina, pregações fantásticas, mas a congregação discerniu que aquele pastor não era convertido. É possível ser um pastor, assumir um púlpito e não ser convertido? No dia de hoje, mais ainda. Não ser crente? Mais ainda. E a congregação descobriu assim, houve as conversas ali entre a diretoria, os diáconos, e falou assim: olha, nós estamos achando que o nosso jovem pastor não é convertido, não. Ele não demonstra conversão para o povo daquela época. A igreja fez o quê? Jogou o pastor fora, demitiu ele e pediu outro? Não. Um belo dia, num culto de domingo, né? O pastor não pregou nesse dia. E naquela época os pastores, até um certo tempo atrás, os pastores moram na casa pastoral, e a casa pastoral sempre foi ao lado da igreja. As pessoas os pastores tinham privacidade, numa época mais educada. Hoje, se você colocar é pior, não dá. Mas o pastor está percebendo que depois do culto, todo mundo foi embora, vem uma multidão para a igreja de novo. Ele sai para fora: os irmãos, vocês estão vindo, o que está acontecendo? Ele falou assim: não, pastor, a gente veio orar. Depois do culto de domingo à noite, todo mundo tinha de volta, tudo fechado. Um grupo de diáconos, pastores, pessoas mais velhas da igreja, os irmãos, reuniu uma pequena multidãozinha e foi na igreja orar. Ele estranhou, dizendo: mas vocês vêm orar por quê? Nós vamos pedir insistentemente a Deus que converta o nosso pastor. Você acha que ele ficou zangado? Que isso, eu sou um homem de Deus, parar. É igual como a bispa fala comigo: você quer aceitar Jesus hoje? Eu disse: quero, minha filha. Então filho, dobra os joelhos aí que eu vou orar por você. De vez em quando ela me faz essa pergunta, e eu digo: sim, eu quero aceitar Jesus. Ela disse: então vamos fazer a oração da salvação, repita aí comigo. Aí eu vou: Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Eu entrego minha vida aqui, abro meu coração a ti, me perdoa os meus pecados. Eu falo tudo lá. De vez em quando ela faz isso. Ele não ficou zangado, não. Ao contrário, esse jovem pastor percebeu o amor da congregação por ele, que ninguém foi lá repreendê-lo. Ele voltou para sua casa, foi ao escritório dele, dobrou os joelhos e com lágrimas pediu que Deus o convertesse. Ele volta para a reunião de oração e diz aos irmãos: irmãos, eu me converti nessa noite. Orei a Deus e estou convertido. Oração. Oração. Devemos orar, usar a oração ao máximo. Deus quer ouvir qualquer que seja o seu problema. Escute: qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a coisa que está fazendo você ficar ansioso, ansiosa, Deus quer ouvir. Ore, a palavra diz: coloque isso diante de Deus. Em último lugar, deixe a ansiedade nas mãos de Deus. Você não já orou? Você não deixa lá. Você não chega, você acabou de orar dizendo: Senhor, eu entrego a Ti as minhas ansiedades, eu entrego a Ti essa preocupação, eu entrego a Ti esse problema. Sei que o Senhor é poderoso para resolver e decido esperar que o Senhor cuide de mim nessa hora. Aí você sai, dorme, de manhã você começa de novo a pensar no mesmo problema. É como se você tivesse ido no trono de Deus e tivesse dizendo: Senhor, está demorando demais, deixa que eu resolvo aqui, me dá de volta. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro vai dizer assim: lancem sobre ele. Por que lançar? O que é lançar? Entregar. Jogar. Quando você joga uma coisa, você não vai lá correr para pegar ela de volta. Você jogou. Lancem sobre ele. Pedro diz assim: todas as suas ansiedades. Por que eu devo lançar, jogar as minhas ansiedades para Deus e deixar lá? Pedro diz: porque Ele cuida de vocês. Glória a Deus. Se você não estiver disposto a entrar numa relação com Deus nesse nível, você nunca verá as respostas e as bênçãos de Deus nessa área na sua vida. Se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a confiar em Deus nesse nível, de até mesmo dizer para Ele: Senhor, olha, eu estou me sentindo um pouco feia hoje. Ai, não
me sentindo legal. Ai, tem uma coisa dentro de mim que está me dizendo assim. Se você não falar essas coisas sobre a Deus, como você vai se livrar delas? Porque elas vão continuar aí perturbando a tua mente, os teus pensamentos. Você precisa lançar as tuas ansiedades, aquilo que te preocupa, diante de Deus. E deixa lá, porque Deus cuida de você. Quando você menos imaginar, a resposta já veio e você vai se surpreender. Olha a resposta. Já aconteceu. Deus resolveu isso. Deus usou uma pessoa. Deus usou meu pai, usou minha mãe. Deus usou meu amigo. Deus abençoou, usou o patrão da minha empresa. Deus usou uma pessoa que me conhece e que nem sabia o que estava acontecendo e me abençoou e resolveu essa situação para mim. Amém? Amém, Jesus. Eu gostaria que nessa noite ficasse em pé apenas as pessoas, os outros fiquem sentados para interceder. Ficasse em pé apenas, não importa a sua idade, você que está passando agora, nesse momento, nesses dias, um processo de ansiedade. Não tenha vergonha, não é para se converter, já é convertido. Então, eu estou realmente num processo de ansiedade. Eu estou ansioso, eu estou vivendo esse processo de ansiedade. Eu estou com medo, eu estou com receio do que pode me acontecer. Eu não estou seguro, não estou segura disso, da minha vida. Ficou em pé? Você pode ficar em pé. Os demais que não estão passando por esse processo de ansiedade agora, não é que já passou, está passando agora, tem que resolver agora. E aí nós vamos orar. Amém? Cadê a vista? Não estou vendo, para enxergar, só Jesus, né? Mas numa iluminação dessa, tem que fazer o negócio do laser no olho, né? Mas olha só, fique em pé por um momentinho, né? Bispa, não sei se peça para a Vera, ungir a fronte de cada um desses queridos aqui, de forma rapidinha. Não vai acontecer nada com você não, é só bênção de Deus. Amém? Não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha. Ninguém aqui quer o seu mal. Ao contrário, nós queremos que Deus cuide de você. Ainda há chance, ainda tem possibilidade, ainda há chance. Pode ficar em pé se quiser, ainda há chance, né? Pode ficar em pé. A semana que passou, eu passei por um processo de ansiedade. Quando foi para mudar para cá, eu passei por um processo de ansiedade. Eu não tinha segurança, eu não estava seguro. Aquilo me incomodou demais. Mas Deus, o óleo da unção é só uma forma de despertar uma ação sua na direção de Deus, não de Deus em sua direção, porque Deus já vai em sua direção. Amém? Os demais que estão sentados, que não estão passando por esse processo, não fiquem olhando para as pessoas, curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar.